Olá, meu nome é Carolina e eu curso Fisioterapia na Faculdade Pitágoras. O tema do meu TCC é Ecoterapia e seus benefícios para o acompanhamento de pessoas com transtorno do espectro autista. Introdução. O transtorno do espectro autista é uma das estratégias terapêuticas utilizadas para ajudar o desenvolvimento motor, social, de fala e comportamental dos sujeitos com TEA é o uso da ecoterapia. Essa, por sua vez, ela apresenta-se como uma abordagem multidisciplinar, que pode ser formada por um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, uma psicóloga e uma pedagoga, que visa buscar melhorias nas expressões biopsicossociais daqueles que o praticam. Compreendendo a importância de um acompanhamento terapêutico em indivíduos acometidos pelo TEA, de modo que garanta a esse sujeito uma melhor e mais efetiva participação deles na sociedade em que eles estão inseridos. Problema de pesquisa. Quais os benefícios da fisioterapia aliada à ecoterapia no transtorno do espectro autista? Objetivo geral: demonstrar a importância da ecoterapia para o desenvolvimento das pessoas com transtornos do espectro autista. Objetivos específicos: descrever a fisiopatologia da síndrome do espectro autista, entender a ecoterapia e identificar os benefícios da ecoterapia frente a essa patologia. Fisiopatologia do transtorno do espectro autista. As primeiras menções ao TEA foram no ano de 1906, quando o Dr. Bleuler buscava compreender o pensamento de pacientes internos diagnosticados com a demência. Porém, no ano de 1911, o psiquiatra Bleuler conseguiu disseminar o termo autista de pacientes com esquizofrenia. Atualmente, compreende-se que o TEA é o conjunto de manifestações de desordens neurológicas que afeta o desenvolvimento do sistema neuropsicomotor desde a infância e que envolve desde desordens neurológicas até comportamentais. Frequentemente demonstra-se nos 3 primeiros anos de vida. O TEA ele tem suas origens em bases genéticas e ambientais, podendo ter suas manifestações de desordens comportamentais ligadas a anomalias anatômicas ou fisiológicas do sistema nervoso central. O diagnóstico tardio no que tange o TEA pode trazer alguns atrasos a mais no desenvolvimento, já que impedirá o início precoce das estratégias terapêuticas que visam a aquisição de comportamentos mais complexos e a melhoria na socialização destes pacientes. Mesmo que seja esperado um diagnóstico eficiente até os 3 anos de idade da criança, há alguns comportamentos antes mesmo disso que já podem ser sugerir ao que o sujeito presente alguns distúrbios pertencentes ao TEA, como é o caso de uma elevada irritabilidade e incômodo excessivos aos sons muito altos. O diagnóstico de TEA ele é realmente realizado e diagnosticado apenas com 3 anos de idade, porém antes disso já está para ter uma disseminação e alguns diagnósticos dentro da sua própria casa, como a irritabilidade, o incômodo por questões de sons, a falta de um olhar, características físicas e em questão de movimentos involuntários. Aqui são grupos de fases que podem acontecer no TEA. O primeiro grupo é deficiências na interação social, o segundo grupo são deficiências na comunicação e o terceiro grupo é comportamentos focalizados. Então, na fase 1, de deficiências na interação social, pode ter a dificuldade de se comunicar com pessoas de fora e até mesmo com pessoas da sua própria casa, dificuldade de emitir expressões faciais, dificuldade de novas amizades, tanto no seu ciclo social quanto familiar, a falta de reciprocidade social e emocional, e ele não compartilha suas emoções, então não dá para demonstrar tristeza, felicidade, é algo não compartilhado. Na fase 2, de deficiências na comunicação, pode ter um atraso na fala e na linguagem, dependendo da idade e do ano diagnosticado, dificuldade em iniciar uma conversa, tanto com um pretexto ou um assunto aleatório, o uso repetitivo de uma linguagem, então algo que ele aprendeu acaba sendo repetitivo, acaba sendo uma linguagem repetitiva, e a falta de apresentação social de pai e mãe. Na fase 3 do comportamento focalizado, tem a preocupação excessiva com estereotipos, da forma que a pessoa é, inflexibilidade com rotinas e rituais é algo de difícil acesso e dificuldade para eles em questões de rotinas e rituais que possam ser duradouros. Possui agitações das mãos, em um momento de crise pode ter essa agitação da mão,
como uma forma de estereotipo, expressões de manias e fixação com coisas ou situações, desde que aprendeu ou que viu pode ter essa fixação. Panorama conceitual da ecoterapia. Conforme descrito pela Associação Nacional da Ecoterapia, o uso de cavalos para fins terapêuticos é uma técnica eficiente da abordagem multidisciplinar e que envolve tanto o ramo da educação como da saúde, que conjunto caminham em prol do desenvolvimento biopsicossocial de pessoas deficientes. A técnica envolve a reabilitação de algum fator biopsicossocial, sendo uma alternativa ao tratamento e o acompanhamento dessas pessoas. A ecoterapia, como um conjunto de técnicas que atuam em diferentes sentidos do corpo humano e no campo do desenvolvimento cognitivo e comportamental com o auxílio de um cavalo. A Associação Nacional da Ecoterapia ela destaca que não existe raça específica para se trabalhar hoje. A ecoterapia, contudo, tem utilizado o animal para tal fim, porém deve apresentar algumas características, como o treinamento adequado para que a montaria ocorra em qualquer lado do cavalo. O animal ele deve ser adestrado e, além disso, ele não pode se assustar com pessoas, nem brinquedos, nem objetos. O cavalo, por ele ser adestrado, ele acaba sendo mais manso, onde acaba trazendo um contato maior com o TA, com o aspecto autista, e por ele não se assustar com pessoas, nem brinquedos, nem objeto, ele traz uma segurança maior para o TA. Os benefícios da ecoterapia em paciente com transtorno do espectro autista. A ecoterapia, como uma estratégia da fisioterapia, conduz uma melhora muscular do paciente, além de conferir a ele melhora postural, equilíbrio, integração social e uma reabilitação. A ecoterapia, como uma estratégia da fisioterapia, ela deve considerar a função terapêutica do exercício, de modo que os movimentos sejam facilitados e seguros, para que se possa compreender a evolução dos pacientes e dos resultados obtidos. Deste modo, cabe ao profissional da fisioterapia, a partir da avaliação global realizada por ele, realizar a escolha mais adequada do animal para o paciente em questão, considerando as funcionalidades dessa terapia, além das necessidades do paciente. Então, conforme o fisioterapeuta ele realiza essa avaliação global, ele pode escolher um animal adequado para esse paciente, que possa auxiliar no seu tratamento e na sua reabilitação. Então, é necessário que ele realize essa avaliação, é necessário que ele tenha esse conhecimento para poder ter um resultado obtido melhor para o paciente. O que acontece no corpo e no cérebro da pessoa que o monta? Existem 3 fases, que são a fase do balanço, a fase do impulso e a fase da sinapse. A fase do balanço, o passo do cavalo, ele transmite ao praticante uma série de movimentos sequenciados e simultâneos, que são os mesmos que o ser humano faz quando ele anda. O impulso é os ajustes corporais automáticos que o praticante faz ao se adaptar ao movimento do cavalo, é onde geram impulsos nervosos que percorrem a sua coluna. Nas sinapses, as informações sensoriais recebidas caminham pela medula espinhal até o sistema nervoso central, gerando estímulos no cérebro para a realização de novas sinapses. Considerações finais. Visando os benefícios da ecoterapia, é evidente que oferece grandes benefícios para o desenvolvimento do paciente, sendo evidente também que desenvolverá habilidades de forma eficiente, contribuindo com diversas áreas como motoras, físicas, sociais e psíquicas. Sendo necessário compreender que o cuidado com o animal será também de grande estímulo e o paciente sentirá um grande prazer nesse processo, evidenciando dessa forma que, além do trabalho do indivíduo, o tratamento em grupo possibilitará uma interação mais concreta e contribuirá para o desenvolvimento social do portador. É importante ressaltar que o fisioterapeuta na ecoterapia deve conhecer o animal, para dessa forma passar a segurança necessária para o paciente ao seu tratamento. Então, conforme o animal é bem cuidado, isso pode passar também para o TA, essa forma de cuidado, essa forma de atenção no seu tratamento, você ter que lidar com o cavalo de uma forma com mais atenção, mais atenciosa, isso pode mexer com o cognitivo do paciente. E a forma importante também da ecoterapia de conhecer o animal, isso pode passar a segurança também para o paciente, né, conforme ele estiver fazendo o seu tratamento. Essas foram algumas das principais referências que eu tirei, e as demais referências estão no TCC escrito. Obrigada.